Bom dia, aluno! Na aula de hoje, nós vamos fazer o estudo do domínio de funções reais. Estudo do domínio de funções reais. Estudar o domínio de funções reais significa basicamente obter o valor de x que faz com que a função exista. Sim, porque em determinadas situações existem as chamadas impossibilidades matemáticas, e é dela que nós vamos aprender a fugir hoje. Para atingir esse objetivo, nada melhor do que resolver uma série de exercícios para compreender melhor o assunto, não é mesmo? Estudo do domínio das funções reais. As funções reais devem ser caracterizadas de acordo com algumas condições essenciais. Nós estudamos basicamente os dois conjuntos, o domínio e o contradomínio, e a sua expressão y igual a f de x, que associa a cada valor de x um valor de y no contradomínio. Condições de existência. Através de alguns exemplos, mostrarei como determinar o domínio de uma função, isso é, descobrir quais os valores numéricos que a função não pode assumir para que em suas condições de existência não sejam afetadas. Vejamos, f de x igual a raiz de x. Então, se x for igual a menos 4, por exemplo, f de x é a raiz de menos 4. Isso é um número complexo, então isso vai fazer com que a função não exista. É o que nós chamamos de inconsistência matemática. Já se f de x igual a 1 sobre x, se x for igual a 0, nós não temos divisão por zero. Então, novamente, nós vamos cair numa indefinição matemática, uma inconsistência. São a esses valores que nós queremos fugir. Nós não podemos ter raiz quadrada de número complexo ou divisões por zero. Então, observe que para x igual a menos 4 e x igual a 0, as funções acima não apresentam resultados com valores reais, ou seja, os seus resultados não estão no contradomínio dos reais. Logo, nós dizemos que, para esses valores de x, a função não existe para x tal que x seja real. Cálculo do domínio de uma função. Vamos observar a função f de x igual a x mais 2 sobre x menos 1. Nós temos o problema de ter um x no denominador. O que nós vimos anteriormente? Que no denominador não pode ficar zero. Logo, neste caso, para o denominador não ser nulo, nós temos que fazer a expressão x menos 1 diferente de zero, resolvendo essa inequação x diferente de 1. Portanto, o domínio x ele pode ser qualquer número real, tal que x seja diferente de 1. Nós podemos expressar usando a sentença matemática entre chaves ou a notação dos reais menos o valor 1. Vamos ver um outro exemplo. f de x igual a raiz de 4x menos 6. Como vimos anteriormente, o valor dentro da raiz ele não pode ser negativo, por estarmos tratando de uma raiz quadrada. Logo, 4x menos 6 tem sempre que ser maior ou igual a zero. Logo, 4x tem que ser maior ou igual a 6, x maior ou igual a 6 sobre 4, x maior ou igual a 3 meios. Portanto, o domínio da função pode ser qualquer valor real, tal que x maior ou igual que 3 meios. Vamos ver um outro exemplo de cálculo do domínio de uma função. f de x igual a raiz cúbica de 3x menos 9. Repare que agora o índice da raiz é um número ímpar, não é mais uma raiz com um índice par.
Neste caso, o radicando, por ser um número ímpar, nós podemos ter um número negativo no radicando. Pode ser nulo ou positivo. Isso é, 3x menos 9 pode assumir qualquer valor real. Portanto, o domínio da função é real. Repetindo, toda vez que o índice da raiz for ímpar, dentro do radicando, nós podemos ter números positivos, negativos ou nulo. Outro cálculo do domínio de uma função. F de x igual a raiz de 2 menos x sobre raiz de x mais 1. Neste caso, nós temos que aplicar as condições de existência tanto no numerador quanto no denominador. Então, essas restrições podem ser calculadas da seguinte maneira. Para a raiz quadrada de cima do numerador, nós temos que fazer que 2 menos x tem que ser maior ou igual a zero, porque novamente o índice da raiz é par. Por outro lado, no denominador, nós temos que o radicando é x mais 1. Logo, x mais 1 tem que ser estritamente maior que zero. Então, nós vamos resolver as duas equações. As duas inequações. Para a primeira inequação, 2 menos x maior ou igual a zero. Logo, menos x maior ou igual que menos 1, x menor ou igual que 2. Porque ao multiplicar por menos 1, eu troco o sinal da incógnita e o sinal da inequação. Para a segunda inequação, a inequação do numerador, x mais 1 tem que ser maior que zero. Logo, x tem que ser maior que menos 1. Repare que na inequação do numerador, 2 menos x maior ou igual a zero, eu posso ter o zero na raiz. Já no denominador, eu não posso ter o zero, por isso eu coloco estritamente maior que zero. Bem, agora eu tenho duas condições. Essas duas condições eu tenho que representar através de intervalo. E a minha condição de existência tem que satisfazer tanto a inequação 1 quanto a inequação 2. Logo, ela tem que satisfazer a interseção das duas inequações. Repare que eu representei a inequação 1 através de um intervalo numérico, x menor ou igual a 2, e a segunda expressão eu também coloquei no intervalo numérico, x maior que menos 1. Logo, a minha resolução é a interseção desses dois intervalos, interseção do 1 com o 2. Portanto, o domínio dessa função são os valores compreendidos entre menos 1 e 2, ou seja, é o intervalo aberto em menos 1 e fechado em 2. Vejamos um outro exemplo de cálculo do domínio da função. F de x igual a 2x mais 1. Nesse caso, nós não temos nenhum outro problema com numerador ou raiz. Logo, o domínio é real. Não precisamos fazer nenhum tipo de cálculo. Já f de x igual a 1 sobre x menos 2. Toda vez que temos a incógnita no denominador, não podemos deixar de o denominador ser nulo. Logo, x menos 2 tem que ser diferente de zero. Assim, x diferente de 2. Então, o domínio da minha função vai ser todo número real, tal que x seja diferente de 2. E nós podemos escrever esse domínio das duas formas, ou na forma da sentença matemática entre parênteses, ou escrevendo domínio igual a reais menos 2. Vejamos mais um exemplo para fazer fixação do conteúdo. F de x igual a raiz de x menos 3. Novamente, se eu tenho uma raiz com índice par, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então, x menos 3 maior ou igual a zero. X maior ou igual a 3. Assim, o domínio da minha função é
x pertencente aos reais, tal que x maior que 3. Vejamos um outro exemplo. F de x igual a raiz cúbica de x menos 1. Novamente, com o índice da raiz ímpar, eu posso ter no radicando números positivos, negativos ou nulo. Então, eu não preciso efetuar nenhum cálculo. Sendo assim, o domínio é todo o conjunto dos reais. Repare nesses dois exemplos. O primeiro, o índice da raiz é par, e no segundo, o índice da raiz é ímpar. Toda vez que o índice da raiz for par, eu preciso colocar o meu radicando, a expressão que está dentro da raiz, no radicando, sendo maior ou igual a zero. Se o índice da raiz for ímpar, eu não tenho nenhuma outra restrição, porque todo radicando pode ser positivo, negativo ou nulo. Um outro exemplo. F de x igual a 2 sobre raiz de x mais 4. Agora eu tenho uma raiz par no denominador. Então, a raiz par, ela tem que ser maior ou igual a zero. E por estar no denominador, ela tem que ser estritamente maior que zero, porque eu não posso ter esse valor igual a zero. Então, se eu tenho raiz de x mais 4 no denominador, o radicando tem que ser estritamente maior que zero. Logo, x mais 4 maior que zero, x maior que menos 4. Sendo assim, o domínio pode ser todo número real, tal que x maior que menos 4. Vamos continuar nos exemplos. F de x igual a raiz de 5 menos x sobre raiz de x menos 2. Então, eu tenho duas condições para serem analisadas. A condição do numerador e a condição do denominador. A raiz de 5 menos x, ela está no numerador. Então, ela tem que assumir valores maiores ou iguais a zero. Já raiz de x menos 2 está no denominador. Então, ela não pode assumir nem valores nulos, nem valores negativos. Logo, x menos 2 tem que ser maior que zero. Então, resolvendo a primeira expressão, 5 menos x maior ou igual a zero. Eu resulto que x é menor ou igual a 5. Já a segunda expressão, x menos 2 maior que zero, resulta que x é maior que 2. Sendo assim, eu vou desenhar os dois intervalos. X menor que 5 é o intervalo laranja e x maior que 2 é o intervalo azul. E a minha resolução será a interseção desses dois intervalos. Logo, é o intervalo aberto em 2 e fechado em 5. Sendo assim, eu descrevo o domínio como sendo x pertence aos reais, tal que x está entre 2 e 5, sendo que x está aberto em 2 e fechado em 5. É assim que eu represento, ou na forma de sentença matemática, usando as chaves, ou na forma de intervalo. Na sequência da aula de hoje, disponibilizo na plataforma um arquivo em PDF com os exemplos e exercícios para fazer no caderno. Seguimos dando continuidade ao conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Não deixe acumular as tarefas e poste suas dúvidas no mural. Foco nos estudos, nos veremos em breve.